confiava em Deus, ele tinha fé em Deus, ele sabia que Deus é aquele que o guardava, que Deus é aquele que o protegia. Deus é aquele que estava o tempo todo com as mãos dele sobre Davi, e Davi tinha muita fé nisso. Ele cria muito nessa proteção de Deus. Por quê? Onde é que Davi achava tanta fé? Onde? No joelho, meus irmãos. No joelho, na oração, na súplica, no clamor. Quando nós estamos ajoelhados, irmãos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós estamos reconhecendo que dependemos do Senhor. O Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é a nossa proteção. Sem Ti estamos perdidos. Sem Ti nós não venceremos os nossos inimigos. Portanto, eu estou aqui agora de joelhos, clamando a Ti, porque Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele que nos protege. Do versículo 1, irmãos, aqui do Salmo 68, para você meditar em casa depois, do versículo 1 até o versículo 6, Davi, ele está dizendo aqui que Deus é aquele que vem ao nosso encontro. Aleluia. Deus está sempre pronto, irmãos, para nos ajudar. Sempre, sempre. Deus, ele está acessível por causa da cruz, por causa de Jesus, por causa da morte e ressurreição de Jesus. Hoje nós temos acesso a Deus, temos acesso a Ele. E sempre quando nós estamos clamando o nome dEle, quando nós estamos buscando a Ele, irmãos, Deus, Ele não nos desampara, Ele vem ao nosso encontro. Não é de encontro, mas Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Do versículo 7 até o verso 18, Davi, ele vai mostrar para nós que Deus está marchando diante de nós, como soldado, como guerreiro. Deus é aquele que vai à nossa frente, Deus é aquele que está à nossa frente o tempo todo para um propósito. Qual o propósito? Para nos proteger. Do versículo 1 ao 6, Deus é o nosso libertador, mas do versículo 7 até o versículo 18, Deus, ele é o nosso protetor. Olha que maravilha. Deus é aquele que nos liberta, Deus é aquele que nos protege o tempo inteiro. Porque, irmãos, do inferno, nós podemos crer que do inferno só sai uma ordem de lá contra nós, que é: mate, destrua todo mundo. A Bíblia deixa bem claro que ao nosso derredor existem demônios, bramando como leão, não é leão, mas brama como leão, tentando tragar a nossa vida. A Bíblia não fala sobre isso para que você tenha medo. Não. Quem tem que ter medo, irmãos, não é nós, são os demônios que tem que ter medo. Nós não temos que temer os demônios que tem que nos temer. Porque maior é o que está em nós do que o que está com eles. Eles é que tem que ter medo de nós. Nós não podemos ter medo, irmão, de falar o nome do capeta, falar o nome de Satanás. Tem que falar o nome de Satanás, faz até o sinal da cruz, né? Faz cruz credo, né? Irmão, não tema Satanás. Não. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que está sempre sobre nós, nos guardando, nos libertando e nos protegendo. Você tem que crer, meu querido. Você tem que crer na proteção divina, na proteção de Deus. Não tema o inimigo, não tema Satanás, não tema os demônios, por mais que eles fiquem lá tentando nos tragar, nos destruir, Deus é maior. Creia nisso, Deus é maior. Use essa fé que Deus lhe deu, aleluia, para crer na proteção do Senhor. Mas aqui, irmãos, no versículo 19, o rei Davi, ele vai falar algo para nós, que é muito interessante, e eu quero ficar somente aqui agora no verso 19. Porque do versículo 19 até o verso 27, Davi, ele vai dizer que o nosso Deus, ele está, é isso que eu gosto, ele está habitando conosco. Deus habita no meio do seu povo. É isso que a palavra de Deus diz, que Deus, ele habita no nosso meio. Deus está lá no céu, o Pai está lá no céu, Jesus está lá também lá no céu, mas o Deus Pai, o Deus Filho está presente no nosso meio através do Deus Espírito Santo. Deus está conosco, irmãos, 24 horas por dia.
Se você estiver lavando os pratos e você orar ali lavando os pratos, Deus está ali te ouvindo. Se você estiver viajando para a roça e lá no carro você estiver buscando a Deus, Deus está ali com você. Deus está aqui agora nesse culto solene, Deus está conosco, Ele não nos desampara. E nós temos que nos beneficiar dessa presença divina 24 horas por dia. Nós não temos que pensar equivocadamente, irmãos, que Deus só está habitando quando nós estamos em um culto ou quando nós estamos orando de joelhos. Não, Deus está presente e acabou, irmãos. Em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, Deus está presente. Afinal de contas, foi exatamente isso que ele disse para a mulher samaritana, quando ela achava equivocadamente que o lugar de adoração era lá em Samaria. Mas os judeus achavam que era em Jerusalém, e havia aquela briga entre samaritanos e judeus. Jesus Cristo vem e diz: epa, está tudo errado aí. Deus é Espírito, aleluia. Deus, o que Cristo estava querendo dizer com a mulher samaritana? Deus é Espírito, ou seja, Deus habita em Samaria, Deus habita em Jerusalém, Deus habita aqui agora, Deus está em todos os lugares, aleluia. É claro que Ele estabelece um local para que o povo dele se reúna como povo, como igreja, como família, para juntos adorarem e glorificarem a Deus, a Ele. Eu quero ler com vocês, só para a gente dar uma pincelada nisso aqui, irmão, por favor, me permita, que é Hebreus 10, 25. Existem alguns irmãos que infelizmente parece que se esqueceram desse mandamento. Não é uma orientação, é um mandamento de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25. Não é o assunto que eu quero abordar, mas se trata de uma grande necessidade que precisamos observar. Hebreus 10, 25. Amém? Amém, gente? Diz assim: não deixemos de congregar-nos. O que é congregar? É isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nos reunindo como povo de Deus, no mesmo lugar, na mesma hora, com o único objetivo: adorar a Deus. E estar em comunhão com o povo que adora a Deus. Porque culto é isso, irmãos. Culto tem esses dois significados. Culto é um ato de adoração exclusivo a Deus, e culto é um ato de comunhão do povo que adora o mesmo Deus. Então, o texto está dizendo que nós não devemos deixar de vir à igreja, de vir à congregação, como é costume de algumas pessoas. Olha o texto: como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, antes exortamos esses irmãos, tanto mais quando vedes que o dia da volta de Jesus se aproxima. Veja o que o autor bíblico está dizendo: gente, não pare de igreja, não pare de congregar. Deus está em todos os lugares, amém. Mas Ele estabeleceu o lugar da congregação, se reunir como povo, como família, para juntos adorarem a Ele. Vocês não podem parar de congregar, vocês não podem parar de adorar juntos como povo, como família, como algumas pessoas fazem isso costumeiramente. E ainda mais agora que vocês estão percebendo que o dia da volta de Jesus se aproxima, é aí que vocês têm que ir à igreja. Olha que bênção, irmão. Aleluia. Vamos voltar para o Salmo 68. Então, do versículo 19 ao 27, Davi ele vai dizer que Deus é aquele que habita com o seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas aqui, como eu disse, eu quero me prender um pouco ao verso 19. Eu quero analisar um pouco com vocês esse texto. Mais uma vez, vamos fazer a leitura. Bendito seja o Senhor, que de dia a dia, ou seja, todos os dias, leva o nosso fardo. Aleluia. Deus é a nossa salvação. Davi está dizendo: olha, os meus inimigos estão se levantando o tempo todo contra a minha vida. O tempo todo, e isso é um grande fardo para mim. É um grande fardo.
Fardo esse que eu não posso carregar, e parece que há um tom aqui onde ele diz: eu não posso e nem vou carregar. Sabe por quê? Porque tem outro que carrega por mim. Quem é que carrega o nosso fardo, irmãos? Deus é que carrega o nosso fardo. Em algumas religiões, são os ídolos das pessoas que são carregadas. Ídolos que são feitos de barro, de ferro, até de ouro eu já vi. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem braços, mas não nos carrega, tem pernas, mas não anda. Na verdade, são os seus... Meu Deus, não, calma. São as pessoas que creem nesses falsos deuses, que carregam os seus ídolos nas costas. Mas o Deus da Bíblia, Ele não é carregado nas costas. O Deus da Bíblia é Ele que nos carrega. É Ele que nos põe nas suas costas, nos seus braços e nos carrega. Isso é poderoso, irmãos. Poderoso. Um Deus que precisa ser carregado de um lado para outro é um Deus falso. Mas um Deus que carrega o seu povo, este que é o Deus verdadeiro. Aleluia. Você tem que crer no Deus que te carrega e não em um Deus que você carrega. Você tem que servir a um Deus que carrega os seus fardos. Aleluia. Um Deus poderoso, magnífico. Aleluia. Que diz para nós o tempo todo: venham até a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, pode vir até mim, porque eu alivio vocês, eu alivio o fardo de vocês. Irmãos, nós não precisamos viver com os nossos fardos, não precisamos. Deus disse na sua palavra, principalmente nessa de hoje, Ele é que leva o nosso fardo todos os dias. Todos os dias. Você não precisa viver com esse peso. Passa ele para Deus. Joga ele para Deus. Nós não temos força para carregar esses fardos, irmãos, mas Deus tem, e Ele é a nossa força. Aleluia. Glória a Deus. Nós analisando esse texto, irmãos, nós podemos aqui aprender 3 lições. A primeira delas é que todos nós temos fardos para carregar. Quando nós analisamos essa palavra fardo na linguagem bíblica, porque nós não podemos interpretar as palavras bíblicas de acordo com a nossa cultura, mas de acordo com a cultura da própria Bíblia. Mas essa palavra fardo na linguagem bíblica significa como se fosse uma metáfora, uma carga muito pesada. Existem pessoas que o fardo é tão grande que elas não conseguem nem olhar para cima. Elas andam cabisbaixas, tristes, desiludidas, preocupadas, ansiosas, sem esperança, sem perspectiva de melhora. Já andam como derrotados, como fracassados. Deus está dizendo para nós nessa noite: não ande assim. Não ande assim. Levanta a tua cabeça, aleluia, olhe para cima, medite na palavra você encontra fé, na palavra você encontra esperança, na palavra você encontra uma perspectiva de que Deus é poderoso para mudar a história da tua vida, de arrancar esse fardo sobre as suas costas, aleluia, porque o fardo que Jesus Cristo nos dá é leve, você não precisa conviver com isso. Busque a Deus, irmãos, busque o Senhor. Existem pessoas que têm fardos do medo, vivem com medo, principalmente agora nessa pandemia. Fiquei sabendo de pessoas que desde que a pandemia começou não saem de casa. Não saem de casa. Medo. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: pegue o seu fardo e entrega para Jesus. Através da entrega da sua vida para Jesus. E quando você fizer isso, todo medo que você tem, Ele lançará fora. Toda preocupação, toda opressão, todo sentimento de dor, de sofrimento, mágoa, ódio, Ele vai arrancar de dentro de você com toda a força e poder que Ele tem.
você sofrerá uma libertação grandiosa na sua alma, na sua vida. Há muitas pessoas aqui, e eu sou uma delas, que podem comprovar isso que eu estou falando. Quando nós entregamos a nossa vida para aquele que é poderoso, Ele nos liberta de todo fardo, aleluia. Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, irmão, parece que eu estava voando. Você lembra do dia que você entregou a vida para Jesus? Você lembra? Parece que eu estava voando, eu me senti uma pena. Eu falei, o que aconteceu comigo? Eu estou me sentindo tão leve, tão solto. Nossa, que alegria é essa que está me dominando? Por que o culto acabou? Não, o culto não devia ter acabado, o culto devia ter continuado. Por que acabou? Ah, irmãos, Salmo 68, verso 19: bendito seja o Senhor, que de dia a dia leva o nosso fardo. Então a primeira lição que nós podemos tirar é que existe fardos, sim, na nossa vida, mas nós podemos passar ele para o Senhor. A segunda lição que nós podemos observar aqui é que o fardo que nós temos, irmãos, ele é diário. Todos os dias existem fardos ali nos esperando para serem carregados. Todos os dias nós temos lutas, guerras, batalhas, principalmente lutas e guerras e batalhas espirituais. É uma luta, irmãos. Você acha mesmo que acordar de manhã e ir para o joelho é fácil? Viver longe do pecado, buscar uma vida de santidade, buscar a Deus, irmãos, isso não é fácil. Nós temos inimigos poderosos que tentam nos impedir, que tentam nos assediar, para que nós não possamos viver essa vida que Deus deseja tanto. São fardos diários, são dificuldades, irmãos, são pecados. Todos os dias nós temos pecados para vencer. Para vencer, você está ouvindo isso? Não é para ceder, não, é para vencer o pecado. Todos os dias nós temos demônios para vencer, ou tu acha que não? Eu sei que muitos problemas que nós passamos na nossa vida, irmãos, são causados por nós mesmos, mas alguns deles é Satanás, alguns deles é demônio, e nós temos que ficar cientes dessa batalha espiritual entre nós e os espíritos malignos, para que possamos então lutar do modo certo, batalhar da forma correta, não negligenciando essa atividade espiritual maligna contra a nossa vida, mas atentos e conscientes dessa atividade espiritual que está o tempo todo tentando tragar a nossa vida e ainda mais colocar mais fardo sobre nós. Mas aqueles que estiverem conscientes dessa atividade espiritual maligna e buscar força em Deus, força em Jesus, clamar pelo nome do Senhor Jesus, irmãos, vencerá todos os dias. Todos os dias. Vencerá as lutas, as batalhas, as dificuldades, todos os dias. Por quê? Porque aquele que crê em Deus não vai para a luta confiando na sua própria força. Quem crê em Deus vai à luta confiando na força poderosa de Deus, na força poderosa do Senhor. E por último, nós temos aqui essa última lição que é um alívio para nós, né? A primeira é que todos nós carregamos algum fardo, mas quando nós temos a consciência de que Deus pode levar, então nós passamos isso para Deus. A segunda é que esses fardos são diários, eu tenho que ter essa consciência, para mim não ficar tentando viver uma vida utópica, achando que um dia eu vou viver uma vida bastante tranquila, e isso não vai acontecer aqui nessa vida, irmãos. Todos os dias eu terei que batalhar, todos os dias você vai ter que batalhar, todos os dias você vai ter que guerrear. Agora fica mais fácil essa luta, fica mais fácil enfrentar essas batalhas, tendo fé em Deus, servindo a Deus. E a última lição é que podemos ter alívio, irmãos, diante dessa luta. Diante dessas batalhas, nós podemos ter alívio, sim, desses fardos, porque o texto diz que Ele leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Olha que maravilha. Deus, Ele leva o nosso fardo dia a dia,
porque Ele é a nossa salvação. Deus é que é a tua salvação. Você não tem um outro Salvador, você só tem um Salvador. Somente Deus pode lhe salvar, somente Deus pode nos guardar, somente Deus pode nos proteger, somente Deus. Portanto, não vamos perder tempo buscando outra coisa, não vamos perder tempo nos iludindo com outra porta, vamos bater na porta certa, vamos buscar a pessoa correta, vamos buscar aquele que declara na sua palavra que é o nosso Salvador. Ele mesmo declara: eu sou o Salvador de vocês. Vocês creem? Deus pode mudar a vida de qualquer um aqui. Deus pode mudar a história de qualquer um aqui. Se você buscar Deus, se você invocar a Deus, esse fardo que você acha que é pesado, e na verdade é, e que você nunca vai conseguir se livrar dele, para Deus isso é nada. Para Deus isso é pó, é poeira. Para nós é muito pesado, para Deus, isso não é nada, absolutamente nada. Para você é difícil, para Deus, creia nisso, tenha fé, busque esse Deus, que é a tua salvação, que é a nossa salvação. Se nós confiarmos em Deus, se nós entregarmos os nossos fardos para Ele, então Ele é poderoso para carregar. E eu termino lendo novamente o texto com vocês de Mateus 11, 28, que diz assim, Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. E depois Filipenses 4, 6 e 7. Glória a Deus, aleluia. Mateus 11, 28. O que está escrito aí? O que está escrito aí? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei a vida de vocês. Promessa de Deus. Você quer ter uma vida aliviada dos fardos? O que você tem que fazer? Fica aí parado? Fique parado, sua vida também fica parada. Fique parado e o fardo continua sobre você. Mas se você der um passo de fé, você for até Jesus Cristo, com a sua oração, Ele alivia você. Ele alivia esse fardo. Ele dá um jeito na sua vida. Creia nisso. E por último, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Qual é o caminho prático para que possamos então nos ver livres desses fardos? Existe um caminho prático que está aqui em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Aleluia. Aleluia. Amém? Estão prontos? Estão prontos? Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.